Da mesma maneira que a gente faz isso, é assim que a gente deve percorrer neste processo que eu dizia. Né? Estava falando com o Davi que hoje eu estou sem mouse, eu não consigo riscar meu PowerPoint. Indicadores são úteis para planejar, para diagnósticos, para prognósticos, mas também para monitorar e avaliar o resultado de uma determinada política. Nós estávamos aqui conversando sobre, né, mercado de trabalho, todas as políticas. Então, né, com esse indicador, principalmente esse, desemprego, nós podemos verificar efeitos de política monetária, por exemplo, efeitos distantes, claro. Né? A gente tem que recorrer à teoria econômica para saber qual seria o efeito. Né? Se uma política monetária é mais ou menos contracionista, isso vai ter um efeito diferido no tempo de maior ou menos impacto na taxa de desemprego. A mesma coisa com a política fiscal, ou ainda com políticas diretamente relacionadas à criação de emprego. Né? Simples Nacional, o MEI, a criação do MEI, e por aí vai. Existem outras taxas importantes. Taxa de desemprego, ela é mais conjuntural. Tá? Depende muito, é mais da situação de curto prazo e da evolução da economia. Mas, por exemplo, taxa de participação. Vocês arriscam a dizer o que é uma taxa de participação? Não? É a que mede a participação dos agentes na economia, de cada agente, no caso. Não de cada agente. Eu comecei com a população em idade de trabalhar, né? A PIT, ou se quiserem a PIA. Eu acho a PIA mais fácil de compreender, não sei vocês. E eu falei da população economicamente ativa. A taxa de participação é um indicador que que divide a PEA pela PIA, ou seja, o quanto da população que está em idade de trabalhar que de fato está trabalhando. Quanto maior a taxa de participação, né, maior a força de trabalho, mais a economia tem agentes produtivos, ou seja, ocupados produtivamente. Por que essa é mais estrutural? Porque, vejamos, o Nordeste, historicamente, sempre teve uma taxa de participação mais baixa do que a média do Brasil, até os anos 90. Por quê? Quando a gente abria esses dados, a taxa de participação das mulheres na força de na economia era muito menor do que a taxa de participação dos homens. Então, né, era um modelo arcaico em que as mulheres, mais do que em outras partes do país, ficavam mais em casa, né? Ficavam fora, melhor dizendo, ficavam fora do mercado de trabalho e, portanto, dependente da renda gerada por quem estava no mercado de trabalho. Um outro dado que pode fazer alterar o tamanho da taxa de participação é o exemplo dos estudantes, o quanto que a gente demora para entrar no mercado de trabalho. Então, se aquele dado que diferencia a taxa de participação dos homens e das mulheres é um dado negativo, devido, né, à posição que ocupava. Gente, isso mudou, embora ainda seja negativo, isso mudou bastante, né, no Nordeste ao longo das últimas 2, 3 décadas. Tá? A posição que a mulher ocupava socialmente e a dependência de renda que ela tinha.
Só que do ponto de vista do sistema econômico, também é negativo, porque a gente tem um conjunto expressivo da população de idade ativa, né, que não está podendo trabalhar e, portanto, obter renda. Agora, esse outro dado que eu vou me referir a vocês diz respeito ao seguinte: quanto mais tempo a gente passa estudando, termina o ensino fundamental, termina o ensino médio, faz ensino superior, mais tempo a gente demora para adentrar no mercado de trabalho e, portanto, a taxa de participação vai ser menor. Esse, no entanto, é um dado positivo, porque ainda que esteja demorando para entrar no mercado de trabalho, há um preparo dessa mão de obra. Se vocês quiserem, eu não gosto do termo, mas acho que ele ilustra bem. Há, né, uma construção de capital humano que vai obter melhores rendas, que vai ser, do ponto de vista da produtividade do trabalho, bem maior e, portanto, gerar desenvolvimento econômico para o país. Percebe que o mesmo indicador podem dizer coisas diferentes quando a gente abre esse indicador e olha por dentro, né? Pode ficar coisas bem distintas. Uma outra coisa que acontecia pré-anos 90 é que o Nordeste dificilmente apresentava taxas de desemprego elevadas. Olha que interessante. Mas por quê? Porque é uma economia bastante informal, sempre que a economia desaquecia e mercado de trabalho pouco estruturado, a força de trabalho tendia a ir para o subemprego, desemprego disfarçado, que é aquele, né, emprego informal, com baixo salário, mas se mantinha ocupada. Nos grandes centros urbanos, isso vale para as metrópoles nordestinas também, não. Você tinha mercado de trabalho estruturado, mais formalizado, e quando havia desocupação, não havia para onde essa força de trabalho migrar, se direcionar para ocupar produtivamente. Aí as taxas de desemprego eram maiores. Desculpa, pessoal. Vejam, então, né, o difícil percurso que tem para a gente esse conjunto de elementos que vai, né, culminar na segunda parte da aula sobre os indicadores. Eu achei por bem a gente caminhar por aqui, tá? Porque agora a gente tem um guia. Um guia vamos pensar planejamento, monitoramento e avaliação, né? Tomando o mercado de trabalho como referência, mas não precisa só, né? Imaginando as metas, os objetivos que a gente quer alcançar, e como a gente pode, né, planejar, monitorar e avaliar, e em seguida, né, dentro da construção de indicadores. Ora, planejar, e aí é o texto do Nivaldo Faria, eu estava falando, Davi, né? Planejar envolve... Acho que alguém entrou, acho que alguém entrou de novo. Planejar envolve um processo de tomada de soluções, tá? Perdão, de tomada de decisão para atender problemas em diferentes níveis. Então, planejamento, gente, a gente vai ver isso quando estiver falando mais de PPA, né? Vai ficar mais claro. Ele tem uma dimensão, que é uma dimensão mais global, que envolve um nível estratégico. Tá? Aquilo que o governo ou as pessoas que estão à frente, né, da sociedade querem, né, numa perspectiva de longo prazo, querem alcançar. Mas há também um nível para chegar a alcançar esse nível estratégico, que é um nível mais do cotidiano, do dia a dia, que é o nível tático operacional. Se a gente pensa na política de emprego, por exemplo, né, uma elevação da produtividade do trabalho, uma redução do emprego, estaria no nível estratégico. Né? Uma política, pensemos numa política, eu não sei, deixa eu pegar com vocês aqui. Na Bahia, a gente tem o SAC,
Em São Paulo, a gente tem um poupa-tempo. No Piauí, tem algum sistema do governo estadual de cadastro de empregos? Tipo Sinai? Eu acho que tem, professor, mas eu não lembro o nome. Pois é, mas vamos. Esse seria o nível tático operacional. É o pessoal que está na base. Né? Então você tem que planejar não só, embora as grandes discussões estejam aqui no nível estratégico, mas você tem que construir planejamento articulando até chegar nesse nível de cadastro de emprego, de capacitação de pessoas. Vamos pensar no sistema S, né? Senai, SESC, SESI, é um sistema, né? Sistema que articula o setor privado com o poder público para capacitação. Esses dois níveis, pessoal, né? Eles precisam atender, né, aos objetivos sociais que forem traçados. Né? E, particularmente, a forma de alcançá-los. Deixa eu ver se alguém falou. O Cine. É o Cine? Cine Piauí. É isso mesmo. Já até aqui. Cine Piauí Vagas. Agendamento. Obrigado, Jéssica. O Cine é de administração do governo estadual, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho que todos os estados têm, com nomes diferentes. Na Bahia é o SAC, né? Serviço de Apoio ao Cidadão. E em São Paulo é Poupa Tempo. Estabelecer objetivos sociais em cada um desses níveis, né? E definir, via planejamento, a forma de alcançá-los. Para isso é que a gente precisa descer de um nível a outro. Fazer planejamento, então, envolve, né? Depende da capacidade do formulador da política pública. Então, a gente tem uma primeira dimensão aí. São essas características necessárias a quem trabalha na formulação de política. Então, por um lado, a gente tem duas figuras. Por um lado, a figura da liderança política, que não necessariamente é alguém que precisa ter conhecimento técnico, mas é preciso ter uma administração pública organizada, uma equipe capaz de fazer, né, este trabalho. E temos, pessoal, gostaria de fazer esse destaque para vocês. Como eu já trabalhei com política de desenvolvimento regional, né, a equipe, desde o antigo Ministério da Integração, que já mudou de nome, que já se mudou, né, que são os funcionários de carreira, é extremamente capacitada. Né, e muitas vezes são eles que conduzem a política, principalmente quando tem vacância de cargo, né, quando tem disputa entre os partidos pelo cargo, pelo ministério, a equipe está lá trabalhando. Então, experiência prática, ter essa visão global do conjunto da sociedade, do funcionamento da máquina pública, conhecimento do ambiente, que envolve essas duas coisas, né? Eu falei, tanto o ambiente interno como as condições externas e a capacidade de trabalhar em equipe. Por outro lado, obrigado, Érico. Por outro lado, se a equipe que trabalha com o planejamento requer essas características, o próprio plano precisa levar em consideração esses outros aspectos aqui. Primeiro, adaptabilidade. Um plano construído que seja capaz de se modificar e se adequar às mudanças previstas e não previstas, né? Com diferente grau de margem de manobra. Visão de futuro. Brasil acima, como é que é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é o grande nome, é a expressão
da visão de futuro deste governo. Se o planejamento está guiando para lá ou não, a gente sabe menos. Só com essa, melhor dizendo, a gente sabe menos só com essa expressão. Para isso, é preciso considerar esses outros aspectos. Mas ter uma visão é um guia, tanto para as macro decisões, como para toda a equipe. Ou seja, todo o Estado, todo o sistema de planejamento, todos os órgãos de governo precisam estar direcionados a esta visão de futuro. Previsto no plano, é disso que eu estou dizendo. Por isso ele também tem que ser sistêmico. Ele tem que entender as partes. Ele tem que entender os papéis. A gente viu, principalmente no começo deste governo, várias confusões, principalmente por conta do nosso ministro da Economia. Ele deu algumas bordoadas por não saber separar aquilo que era de competência do executivo do legislativo. Principalmente no primeiro ano, em 2019, o que gerou de reação, né, dos presidentes das casas legislativas, né, a Câmara e o Senado, não foi brincadeira. Depois isso foi mais se afinando. De igual maneira, ele tem que ser consensual, né? Não quer dizer que não seja objeto de disputa, mas uma vez estabelecido, né, precisa ser seguido entre as partes e provocar aprendizado. Naquela nossa dimensão estratégica, por onde ela passa? Primeiro, por formulação desses grandes objetivos que eu falava com vocês. Depois, pela construção, pela análise, melhor dizendo, né, das condições internas. O que seriam condições internas, por exemplo? Capacidade de pagamento, endividamento do setor público, taxa de inflação e das condições externas. O que vem acontecendo no mundo, as grandes mudanças macroeconômicas. Então, se você tem um período, né, de baixa, um período de baixa aquisição de alimentos mundial, né, baixa demanda mundial, ou seja, um ciclo de queda das commodities, isso vai influenciar nossa taxa de crescimento, portanto, nossa arrecadação. Então, essa análise precisa ser feita. E uma vez feita, aí a gente vai formular as alternativas, que, como a gente conhece, é a construção de cenários. Um cenário pessimista, um cenário otimista, né? Mais de 2 cenários precisam estar previstos, até para que seja mais adaptável este planejamento. Já na dimensão tático-operacional, que é aquela mais do cotidiano, eu acho, marco lógico, gente, é o termo utilizado para expressar esse fluxograma aqui. Ou seja, é como lá na ponta, lembra do exemplo do Cine que eu dei, né? A gente consegue chegar nas tarefas. Ficou com essa expressão aqui, agora que eu estou vendo, ó, tarefas das ações. Ficou ruim, mas é assim mesmo, né? São tarefas dentro das ações. Então é o seguinte, a gente tem um programa, como é um programa de geração de empregos, que tem uma finalidade superior, né? Qual é essa finalidade superior? Gerar empregos, reduzir desigualdade social. Então, a gente cria um programa, que é o programa de primeiro emprego. Qual é o objetivo desse programa? É pegar pessoas jovens, né? A partir dos 18 anos, vamos supor, para que eles obtenham o seu primeiro emprego. Então, tem um indicador aqui que é o de aumentar a participação de pessoas nessa faixa de idade, né, dentro do mercado de trabalho. Vamos supor de 18 a 25 anos. Tá bom. Se a gente tem um programa, a gente pode criar outro programa, né, um programa que não é de primeiro emprego, mas é de capacitação. Todos eles têm uma finalidade superior de reduzir desigualdades.
mas cada um está dentro de um programa específico que vai olhar para um conjunto de indicadores específicos que tem fontes de dados específicas. Dentro desse programa de primeiro emprego, aí a gente vai criar ações, né? Uma ação pode ser campanha publicitária, outra ação pode ser convênio com empresas, outra ação pode ser criação de estágio no setor público. E aí a gente vai criando indicadores específicos para eles. Tá? E aí a gente estabelece tarefas conforme os agentes relacionados a cada uma dessas ações. No caso do Cine, por exemplo, qual seria a tarefa? Criar um banco, né, com o cadastro dos jovens de 18 a 25 anos que estejam aptos e dispostos a trabalhar. Só um exemplo. Percebe? A dimensão tático-operacional do planejamento. No nosso modelo do Brasil, isso se estabelece aqui. Ó. Então, a gente tem, no primeiro escalão do governo, a dimensão da visão de futuro e os grandes objetivos estratégicos, atendendo essa base estratégica aqui do governo. Para onde é que vai? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, uma concepção de mundo, de orientação, e a construção de objetivos estratégicos setoriais. Eu vou lembrar aqui do famosa frase do passa a boiada do ministro do Meio Ambiente. Então, ele está dando uma espécie de objetivo para a questão ambiental. Então, um objetivo setorial. Né? Claro que isso não está lá no papel, mas essa é uma frase que expressa um objetivo de abertura e de flexibilização das leis ambientais. Outro governo teria outra opção. Né? E na dimensão tático-operacional, a gente vai estar lá dentro do orçamento, sobretudo no PPA, né, que é o plano plurianual, os programas e ações, né, desempenhados por cada uma das secretarias, dos ministérios, dos órgãos participantes do setor público. Outra forma de visualizar isso, tá aqui, ó, a gente pode construir planos de longo prazo, com orientações estratégicas, como foi o PAC, o Minha Casa Minha Vida, o primeiro PND, o segundo PND, o plano de metas. Né? Planos de médio prazo, como é o exemplo, né, constitucionalmente definido do plano plurianual, né? E no âmbito do orçamento, a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias, que especifica o que o setor público vai fazer em cada ano. A gente percebe uma hierarquia aí também e mudanças de percepção, né? Um articulando o outro. Ou seja, a gente tem visões de longo prazo, mas que serão construídas com projetos de médio prazo e de curto prazo. Eu acho que o melhor exemplo, gente, é a China com os planos quinquenais. Que, embora sejam planos de 5 em 5 anos, são planos guiados com orientações estratégicas de 20, 30, 40, 50 anos. E o monitoramento? Como é que a gente monitora esta economia? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente acabou de fazer aqui, né? Compreender as etapas do planejamento estratégico. O que isso implica? Isso implica olhar para aquelas dimensões que a gente falou anteriormente. A gente vai olhar um pouco mais essas etapas, principalmente na próxima aula, cujo texto eu já passei para vocês, viu? Acabei não falando com Jéssica e com Harumi, esse texto que eu subi agora no WhatsApp, que está no Siga, para vocês lerem até a página 77, que é o Manual Técnico do Orçamento. E é um texto que já está bem formatado, assim, por ser manual também. Né? Um outro aspecto de monitorar é avaliar as relações entre o planejamento e o sistema de gestão. Aqui é onde eu falo porque é o papel do staff, sabe? Do servidor de carreira, do que conhece, né? Do administrador público, do gestor público, que tenha este papel na administração pública. Mas todo o processo, gente, é sempre político também. A gente falava um pouco disso, que todo planejamento é um processo, né?
E por ser processo, embora tenha relação entre o planejamento e o sistema de gestão, a sua condução depende da vontade política, da disputa política e do contexto das forças políticas que estão no confronto, né, em cada período. Eu acho que o caso da pandemia ilustra bem isso. Né? Pensemos, por exemplo, que eu não sei o quanto que vocês acompanhavam. Obrigado. Mas imagine o seguinte. Em fevereiro de 2020, havia um certo consenso entre especialistas da área de saúde, né, que o Brasil era um dos poucos países que tinha uma estrutura organizacional já montada capaz de fazer um combate efetivo à circulação do vírus, né, principalmente que é a estrutura do SUS. Eu, que trabalho com essa coisa de organização do território nas minhas pesquisas, eu já sabia disso há muito tempo, embora eu não estude o SUS diretamente, mas já estudei. O SUS tem uma estrutura, né, que você tem um agente de saúde no interior da Bahia, e aí vai fazer alguns atendimentos, né, à comunidade no qual ele está situado, até os hospitais mais complexos e referência para tratamentos bastante especializados. Apesar disso, né, nós podemos ver, pela falta de coordenação em vários níveis, embora a maior crítica, né, vá para o governo federal, mas não é exclusiva, né, nos levou aos vários percalços pelos quais encontramos, no qual o Brasil, né, foi um dos maiores epicentros de expansão da doença e de mortes. Por outro lado, mesmo com todo o conflito em torno da vacinação, que mina o processo de planejamento, olha como as nossas taxas são elevadas, o que implica que cultura também importa, né? O passado, essa estrutura montada, capaz de chegar à população e convencê-la da vacinação, também importa. Né? Por fim, que tem a ver com isso que eu estava falando, compreender o papel e a importância de monitorar. Recentemente, nós vimos um apagão, né, provavelmente provocado por um hacker, justamente nos dados relativos à saúde e à vacinação. São um problema exatamente aqui, nos sistemas de monitoramento e avaliação das diversas políticas que precisam ser implementadas. A avaliação, ela pode ser anterior, né, que tem a ver com o diagnóstico, ou seja, a ex ante, é aquela pela qual a gente vai analisar e tomar as decisões e formular as estratégias que eu estava falando. Ela pode ser no decorrer do percurso, né, em itinerário, à medida que o planejamento vai se dando, no intervalo que se foi dado, a gente vai acompanhando e monitorando um conjunto de indicadores. E ela pode ser ex post. Essa ex post é aquela avaliação que é o seguinte: a política deu certo, a política não deu certo. Deve continuar com a política, deve encerrar a política. Né? E que tipo de coisas fazer a respeito dessa continuidade e de que maneira. Os pontos-chave do processo de avaliação são esses daqui. Né? O grau de economicidade da política, que tem a ver com o quanto que ela utiliza os recursos necessários para que a política seja efetiva. Né? Se vocês quiserem, os inputs ou as entradas. A produtividade, aquilo que a política entrega, né? Ou os outputs. Veja que eu estou me referindo a processo produtivo, assumindo, né, aquilo que a política entrega como um serviço público. A eficiência econômica, que é a relação entre, né, entradas e saídas, né, entre custo
e resultado. Talvez a eficiência econômica, melhor coisa, eu poderia colocar aqui a relação custo-benefício da política. Mas também a eficiência administrativa, né, que é o segmento dos métodos escolhidos para a condução da política. Por fim, a eficácia e a equidade, que corresponde, né, no caso da eficácia, ao alcance das metas pré-estabelecidas. Se vocês lembrarem do marco lógico, a gente colocou lá objetivos, indicadores, a eficácia mede isso. E a equidade, né, o quanto que ela foi homogênea na distribuição dos benefícios ou na forma de punir os destinatários. Pensemos numa política de combate ao... uma política de redução da violência no trânsito. Né? Ela não, pode ser uma política que não gere benefício, mas que puna de maneira mais ou menos severa aqueles que cometem infrações. Né? Só que ela precisa ser homogênea, né? igual para todo mundo. Aqui, gente, a gente tem outro exemplo de marco lógico. Agora, temos um programa, né, que tem uma finalidade superior, municipal, que é elevar o índice de desenvolvimento do município. Perceba que isso aqui é muito arrojado. Né? Passar de 0,4 para 0,8 não é trivial e não é de curto prazo. Né? E eu acho que depende de muito mais coisas do que isso que está aqui. Mas aí a gente tem uma suposição, ou seja, para fazer esse programa, né, vai envolver outros programas. Lembra da coisa sistêmica que eu falava lá atrás? E pegamos esse programa específico. Então, é um programa de redução da taxa de mortalidade infantil, de 10 crianças a cada 10 crianças mortas para cada 1.000 habitantes, reduzir para 2 crianças mortas a cada 1.000 habitantes, ou a cada 1.000 nascidos vivos. Depende do indicador. Isso a gente vê daqui a pouco. Ações propostas. Olha o indicador aqui, ó, taxa de mortalidade infantil. Está aqui essa taxa, ó. Obtida pela Secretaria Estadual de Saúde. Construir e equipar um hospital. Qual seria o indicador? Esse é o indicador mais interno, né? Que é o percentual de hospital construído e equipado. Canalizar a rede de esgoto numa área, né, ou num raio de 10 quilômetros. Percentual de esgoto construído. Aqui é a administração pública municipal também que vai dar esse dado. Né? E tem até o órgão específico onde isso vai acontecer. Distribuir 100.000 cestas básicas. Percentual de cestas distribuídas. E olha, cada uma é uma fonte diferente. E todas são fontes internas neste caso. Exceto aqui, ó. Aqui não é interno, porque o órgão é municipal e o dado é da Secretaria Estadual. Por fim, uma tarefa específica. Essa tarefa aqui, ó, diz respeito a essa ação aqui, ó. Olha a hierarquia. Finalidade superior, objetivo do programa, ação, construir o hospital, tarefa, elaborar o projeto do hospital. Também vai ter um indicador, né, e o responsável ou a fonte deste projeto. Esta outra ação vai ter uma outra tarefa, de cotar, né, de preparar o terreno, por aí vai. Pessoal, e aí? Percebe, então, que eu acho, principalmente quando olha para o marco lógico, eu estava falando com o Davi mais cedo. Uma disciplina de mais tempo, certamente nos dedicaremos mais a essa coisa do marco lógico. Porque a principal tarefa que nós podemos fazer, se vamos nos tornar, sei lá,
economista do setor público, funcionários públicos, né? Que é essa parte do planejamento. Tem duas dimensões. Aquela parte da programação econômica que a gente falava, né, na primeira parte da disciplina, que é o planejamento econômico específico, mas como planejadores, né, ou funcionários públicos, essa outra dimensão da construção de política pública de uma maneira geral, né, e de entendê-la. Avaliar políticas públicas, se eu não me engano, Jéssica, você me corrige se eu estiver enganado, sua pesquisa passou por aí, né? Passa por conhecer estes aspectos mais operacionais da elaboração das políticas. Foi isso mesmo, Jéssica? Lembra? Só lembra aí para nós a sua pesquisa de monografia. Foi mais a parte do orçamento mesmo, né? Sim, lembrei. Obrigado, Jéssica. O que nós vamos ver com mais calma na aula que vem, essa parte do orçamento, que é o seguinte, o quanto que o orçamento se vincula ao planejamento e vice-versa. Né? Mas e até aqui, pessoal? Como estamos? Deu para entender, professor. Tudo ok. Beleza. Então, essa parte da aula, como estava falando para Davi, ainda é um resgate do conteúdo da aula de quarta-feira, que nós não tivemos. Né? Eu estava em trânsito e depois tive um problema técnico. A intenção era deixar essa aula gravada. Deixa eu só dar uma respirada aqui para continuar falando com vocês, porque agora sim, agora a gente parte para a dos indicadores. E eu já aproveito para perguntar como é que vocês estão com os fichamentos, principalmente esse da aula de hoje, né? Que é o fichamento da... Cadê, gente, minha apresentação? Do texto do Januzzi. Não é por aqui. Achei.